Vamos lá. Bom, vamos dar início, então. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. As nossas boas-vindas ao nosso quarto encontro do ciclo de palestras da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Eu sou o Eduardo Giroto, estou pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Em nome da própria, então, gostaria de fazer as minhas saudações e dar as boas-vindas a todos os servidores do IFRS, aos nossos estudantes, enfim, a toda a comunidade. Certamente temos também o pessoal do IF São Paulo, que está acompanhando hoje, o nosso colega Adalto, a todos que estão com a sua presença virtual hoje do nosso encontro do ciclo de palestras. O ciclo de palestras, ele começou já, estamos no quarto encontro, ele tem esse objetivo de tratar de temas, tratar de divulgar ações, projetos, outras iniciativas ligadas à pesquisa e inovação. Fizemos o nosso primeiro encontro ainda no mês de outubro, que o tema era Projetos Cooperados, Fundação de Apoio e Uso do Portal Integra, do IFRS. Um segundo encontro sobre a atuação do Comitê de Ética em Pesquisa dos seres humanos e da Comissão de Ética e Uso dos Animais, a CEUA. O terceiro encontro sobre laboratórios Maker, pesquisa, inovação e formação profissional. Então, chegamos hoje ao nosso quarto encontro, né? Todos os encontros são transmitidos no canal oficial, no YouTube, no canal oficial no YouTube do IFRS. Além disso, eles ficam, então, o material disponível dessas gravações lá dos encontros que já ocorreram. O encontro de hoje é com o tema Colocando a Tríplice Hélice para Funcionar. Vamos ter a grata satisfação de ter o Adalto para ministrar ou para trabalhar conosco esse tema. O Adalto é diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica do IF São Paulo e será mediada pelo nosso colega Anderson Janzer. Agradeço, Adalto, a sua disponibilidade, agradeço a parceria do IF São Paulo, viemos tendo uma ótima relação nos últimos anos com o IF São Paulo, estamos aí em face de fazer a transferência do nosso portal Integra para o IF São Paulo, que também é algo bem importante para nós, estão nos auxiliando a desenvolver o Integra, então é uma parceria que tem gerado bons frutos para ambas as instituições, tá? Então, essa também é mais uma atividade oriunda dessa boa relação que nós temos com o IF São Paulo. Agradeço também, pessoal, a toda a nossa comunicação, o Felipe, que está nos acompanhando hoje, fazendo transmissão no canal do YouTube, e as nossas intérpretes de Libras, que vão nos acompanhar nesse encontro de hoje, a Luciana e a Karina. Agradeço muito a disponibilidade de todos. Passo para ti, então, Anderson, para apresentar o Adalto e dar início à nossa atividade do turno de hoje. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uma satisfação ter o Adalto aqui conosco nessa tarde, nesse evento, né? O Adalto a gente tem uma caminhada, e o Adalto com certeza muito mais, né, nesses espaços que tratam a inovação dentro da rede federal, né? A gente normalmente se encontra aí em encontros do NIT, alguns eventos, e nós fizemos uma capacitação, né? Ainda ontem eu estava com o Rogério, né, o colega nosso que também fez aquela capacitação do MP, uma gestão em inovação, onde a gente tratou muitos temas, né? E o Adalto hoje vai trazer um desses temas que ao meu ver, é de suma importância para alavancar, de fato, a inovação, que é pensar a inovação do ponto de vista da tríplice hélice, né? Ter esses atores trabalhando em harmonia, em conjunto, né, para que realmente a gente consiga alcançar resultados efetivos, né? No caso, se a gente for pensar só a academia, sozinha, tomando iniciativa, vai ter dificuldade em inovar, as empresas também, enfim, de uma maneira isolada, e o governo, que é o grande articulador desse conceito de tríplice hélice, tem um papel importantíssimo, né? Então, eu acho que isso vale quando a gente pensa em país, quando a gente pensa num estado, ou, no caso aqui, a gente tem colegas de algumas unidades, quando a gente pensa nossa própria cidade, na própria região, também é importante ter esse conceito da tríplice hélice, né? Essa aproximação com as empresas, mesmo que sejam os governos municipais, né? Enfim, tem uma série de possibilidades, de incentivos, ou de articulação. Então, isso é muito importante, né? Então, sem dúvida, é uma grata satisfação ter o Adalto, uma pessoa experimentada no assunto, né, com uma boa caminhada na rede também, para tratar desse tema tão relevante para nós aqui no IFRS. Então, Adalto, muito obrigado por aceitar o convite, e já passamos a palavra, então, para que tu possa conduzir a tua palestra.
Ok, muito obrigado. Obrigado, Anderson, pelas palavras. Obrigado, Giroto. Agradeço também ao Rodrigo Noll, que não está aqui, né, o diretor do NIT aí do IFRS, enfim. É um grande prazer estar aqui. O Anderson, que conforme ele falou, né, eu conheci na capacitação do IMP lá em 2018. O Giroto, que eu conheci no ano passado, numa outra capacitação também da CETEC, junto à Axairo, sobre gestão da inovação. E desde essa época a gente tem feito intensas trocas de conhecimento, de informação, enfim, e uma dessas ações é esse intercâmbio com o Portal Integra, um portal maravilhoso que vocês desenvolveram aí no IFRS e que a gente já está trazendo para o nosso instituto e que deveria escalar para toda a rede federal, tá? Porque realmente ele é muito bom, uma ferramenta muito importante para mostrar para a sociedade, para que a sociedade consiga acessar, descobrir os talentos, né, descobrir os laboratórios e os projetos que podem ser realizados aí com as nossas instituições. Eu vou compartilhar então a minha apresentação. Um minutinho só. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Como o Anderson apresentou, meu nome é Adalton, eu sou um egresso da Rede Federal. Eu fiz processamento de dados, ainda era esse nome, aí a gente até revela qual é a nossa idade, né, quando fala processamento de dados. É um termo que não se usa mais hoje. Trabalhei por muito tempo na área de tecnologia da informação. Na academia eu acabei fazendo administração, tanto na graduação, mestrado, doutorado. Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, né, na área de gestão, mas estou nessa função, na direção do Núcleo de Inovação Tecnológica, desde o finalzinho de 2015. Justamente trabalhando em ações de alguma forma relacionadas com esse conceito, né, de hélice tripla. Esse é um conceito criado pelo professor Henry Etzkovitz já há um bom tempo, né, enfim, é um estudo ex post que ele fez, onde ele descobriu que a inovação nos países mais avançados, né, em que a inovação realmente acontece de uma forma sistemática, ela ocorre porque existem 3 hélices interagindo para que isso possa acontecer. Então, de um lado, o governo, né, enfim, por meio do fomento, da capacitação, por meio do financiamento, né, por meio de incentivar as demandas estratégicas e dar o direcionamento da política industrial e de inovação de um determinado país, a universidade criando novas ideias, novos produtos, e a indústria, por sua vez, aplicando isso e revertendo para a sociedade por meio de empregos, por meio de impostos, por meio de infraestrutura. Então, a inovação acontece pela interação, por uma interação bastante intensa aí desses 3 atores. Esse é um conceito que tem evoluído, já se fala em hélice quádrupla, quíntupla, N, enfim, onde você tem atores da sociedade civil organizada e outros atores também interagindo, mas esses 3 aqui são os principais, efetivamente, né? Eu acho que se uma instituição no Brasil consegue colocar a hélice tripla para funcionar, é a nossa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, né? Nós que estamos em uma função de gestão sistêmica na reitoria, a gente tem um pouco mais de visão, mas muitas vezes os docentes, servidores que estão no campus, não têm essa amplitude de visão de como a nossa rede é rica e grande. Então, são mais de 660 campos espalhados pelo Brasil inteiro, enfim, e com um contingente muito grande de talentos, né, alto potencial, justamente para poder interagir com os arranjos produtivos locais. E aí eu fiz um resgate, são apenas 2 slides falando de lei, mas eu acho muito importante, que essa é uma outra característica, né? Eu não sei como que o IFRS faz a acolhida dos servidores novos. Hoje a nossa reitoria já faz uma semana de acolhimento, onde se passa uma visão de como que a rede foi criada e tudo mais. Mas na época que eu ingressei, em 2010, basicamente eu tive acernei o meu termo de posse, né? Tive uma palavra com um dos diretores na época da área de recursos humanos e já desci para o campus. E no campus, a coordenadora falou, olha, suas disciplinas são estas, vai para a sala de aula. e aí a gente vai para a sala de aula muito sem essa informação, sem esse conhecimento histórico de como que os institutos foram criados, né, e seus verdadeiros objetivos. Isso está muito claro na nossa lei. Então, eu fiz um extrato aqui somente de alguns artigos que eu acho que são muito importantes e relevantes para a gente entender a importância dos institutos federais. Então, veja que no artigo 6º ele coloca, né, orientar a oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos.
sociais, culturais locais, né? Não apenas os produtivos, mas também os sociais e culturais locais. Então veja que a nossa vocação ela está muito ligada ao arranjo produtivo. E aí tem lá no inciso 8º, né, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. E no 9º, promover a produção, desenvolvimento e transferência de tecnologias sociais. Então o Instituto Federal, realmente, quando foi pensado, idealizado lá atrás, é uma política pública para colocar a hélice tripla para funcionar. De um lado, legislação que apoie linhas de fomento, de um outro, empresas que podem aplicar, enfim, tem demandas, e os institutos fazendo essa ponte que a universidade tradicional não fazia, né? O foco da universidade, durante muito tempo, tem sido a produção do conhecimento, a principal métrica nas universidades é a produção de paper, e nos institutos federais, expresso na sua lei de criação, está aí a pesquisa aplicada, então os projetos em cooperação com o setor produtivo. Bom, aqui basicamente são ideias muito semelhantes, né? A questão de, entre os objetivos, realizar pesquisa aplicada, o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, a produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. E o que possibilita, que dê o arcabouço legal para que, e segurança jurídica, né, para que nossas instituições interajam com o setor produtivo e, inclusive, remunerem os servidores que estão trabalhando nisso. É o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É a Lei 13.243 de 2016, que alterou 9 outras leis. Então, lei de licitação, a lei de fundações, a própria lei de inovação, que é a 10.973, a nossa lei de carreira, para justamente deixar tudo isso muito claro, que o servidor pode, sim, receber tanto bolsa quanto retribuição pecuniária em projetos cooperativos, seja de pesquisa, seja de prestação de serviços. Então, trazendo todo esse arcabouço importante para nos dar segurança jurídica para fazer esses projetos, né? E aí, falando brevemente do Instituto Federal de São Paulo, diferente aí do Rio Grande do Sul, que vocês, se não me engano, são 3, né? O Farroupilha, tem o IFSU e o IFRS. Em São Paulo, a gente tem apenas um instituto. Nós somos responsáveis aí por 37 campos. O campus mais distante é o campus de Presidente Epitácio, aquele número 22 que tem lá, bem do lado oeste paulista. 800 quilômetros de distância, está mais próximo do Mato Grosso do Sul do que de São Paulo, efetivamente, da reitoria, né, da cidade de São Paulo, enfim. Então, é uma complexidade bastante grande para a gestão, para a gente conseguir, enfim, atender todas as demandas, estar presente, próximo, né, de todos os campos, mas, por outro lado, essa capilaridade nos deu uma força muito grande, justamente em algumas ações que a gente promoveu e que eu vou acabar explorando aqui. O NIT ficava vinculado antes à Pró-Reitoria de Pesquisa, mas a partir do final de 2017, foi aprovada uma resolução que criou a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então, tem um conselho específico para a inovação tecnológica, a diretoria executiva, ocupada pelo professor Alexandre Charrat, eu estou no núcleo de inovação, e um outro núcleo de parcerias ocupado pelo professor Fábio Machado. E a criação da Agência de Inovação realmente foi um divisor de águas, um marco muito importante, porque a gente criou uma estrutura específica para impulsionar essas ações e com dotação orçamentária, né? Então, aquele orçamento que vinha da matriz CONIF, que era 1/3 para pesquisa, 1/3 para extensão e 1/3 para inovação, o valor da inovação era dividido entre extensão e pesquisa, ele passou a ser dedicado exclusivamente para as ações de inovação, efetivamente. As principais atuações, então, da agência estão na gestão da propriedade intelectual, com um foco muito grande na transferência de tecnologia, a tramitação dos acordos e o apoio, né, para os pesquisadores, para formularem os seus acordos de pesquisa e inovação, tanto em fluxo contínuo quanto por meio de fomento, por meio de editais, e vou falar um pouquinho disso. As ações de empreendedorismo, por meio da incubadora tecnológica, e as capacitações ligadas à inovação e empreendedorismo. Então, um dos editais de fomento que eu comentei é o edital de inovação. Ele foi um grande impulsionador nosso para que a gente fizesse projetos cooperativos com contrapartida financeira, e eu diria até que ele foi um dos grandes responsáveis para a gente conseguir um polo Embrapi também, tá? Veja que a conquista assim, do Polo Embrapi, é o meu último slide da apresentação, ele foi um processo de aprendizagem. O gestor anterior a mim tentou, não conseguiu. Em 2017 houve edital, a gente tentou, também a gente não conseguiu, e percebemos na época que nos faltava
projetos com contrapartida financeira, porque a Embrapi quer ver essa experiência, tanto de prospecção, captação e gestão desse recurso, quanto que a instituição é madura para isso, e a gente pegou uma parte do nosso recurso, então, e concebeu o edital de inovação, na qual a gente concede uma bolsa para o servidor, mas nos projetos em que ele consegue captar contrapartida financeira das empresas, no mínimo equivalente ao valor que é concedido em bolsa, né, institucional, e esse recurso que vem de fora, ele vai para a bolsa de estudante, para material de consumo e material permanente. Então, veja, assim, isso aqui é a hélice tripla funcionando, né? Porque a gente tem, de um lado, o governo que criou o marco legal, de um outro lado, nós, enquanto academia, de outro lado, a empresa, e para promover essa aproximação, a gente criou um fomento. Então, se a empresa não vem até nós, são raríssimas as situações em que a empresa vem até o Instituto, a gente criou um incentivo para que os nossos servidores buscassem essa aproximação, procurassem os seus arranjos produtivos locais em busca de parceria. E assim, um caso muito emblemático, né? O nosso maior campus, o Campus São Paulo, está há 40 anos no mesmo local. Ele divide a rua. Na frente fica a sede da terceira maior exportadora de biscoitos do Brasil, a Bela Vista. Tá? Vocês devem conhecer algumas marcas que provavelmente eles produzem. E nunca, nesses 40 anos, ninguém cruzou a rua para bater na porta e conversar com a direção da empresa falando: somos o Instituto Federal, queremos fazer uma parceria. Podemos fazer parceria, podemos desenvolver projetos juntos, né? E foi lançar o edital de inovação, um dos nossos pesquisadores com o edital debaixo do braço cruzou a rua, bateu na porta da empresa, foi muito bem recebido, e a empresa falou: olha, temos interesse sim, vamos fazer um projeto. E aí foi um primeiro projeto. Esse foi uma empresa, assim, em vários outros campos, um relato muito semelhante, né? Uma característica interessante desse edital de inovação é que, como a bolsa do servidor é concedida por nós, esse é um aspecto que muitas vezes incomodava as empresas. Puxa, mas eu vou pagar esse valor aqui, desse valor metade é para pagar a bolsa dos servidores? Vocês já não são remunerados pelo governo federal? E aí até explicar, né, que a gente já tem, praticamente toda a carga do servidor já está ocupada com aulas, preparação de aulas, projetos de pesquisa em andamento, explicar que esse valor de bolsa justamente entra para que ele execute tarefas fora dessa jornada de 40 horas. Então, nesse edital de inovação, essa é uma característica, essas horas são executadas fora da jornada de trabalho, é uma atividade extra a mais que ele está executando. As empresas não entendiam isso direito. Então, a partir do edital de inovação, olha, o servidor entra com a contrapartida o Instituto Federal entra com a contrapartida do servidor, e vocês vão adquirir material de consumo, eventualmente algum permanente, e pagar a bolsa dos alunos, que, se forem bem-sucedidos no projeto, vão inclusive ser contratados pela própria empresa, quase que um período probatório, né, para avaliar aquele estudante, e a empresa acaba sendo muito satisfeita, a maioria dos estudantes são contratados depois. Tá? A gente saiu do zero, então, nós criamos os regulamentos, o regulamento de fundações foi criado em 2015, as regulamentações de tramitações finalizadas em novembro de 2016, e se passou um período de 1 ano sem um único projeto. Então, a partir da criação da agência de inovação, a gente começou a escalar numa velocidade muito rápida, a gente saiu do zero e foi para uma captação de mais de R$1.200.000 para projetos de pesquisa e desenvolvimento com diversas empresas. Tá? Há algumas grandes, mas a maioria pequenas e médias empresas, e eu acho que isso tem um papel muito importante, né, do Instituto nesse sentido, de desenvolver esse arranjo produtivo local que vai gerar renda, vai gerar emprego qualificado para os estudantes, vai gerar impostos, se reverter para a sociedade de alguma forma. A gente foi credenciado este ano com 2 centros de referência em energia fotovoltaica pela CETEC, nos campos Boituva e Guarulhos. Internamente foram criados os comitês, né, de energia eólica, fotovoltaica, biogás, biocombustíveis e eficiência, e a criação de laboratórios de energias renováveis. Como eu comentei, a Inova faz a gestão sistêmica da incubadora e dos ambientes de inovação. Nós temos, aqui não são mais 4, são 5 núcleos incubadores em processo de aprovação. Esses 4 eram hotéis de projetos, enquanto hotéis de projetos ainda estão funcionando, né? Mas agora a gente tem uma resolução de incubadora, e eles estão em estágio final de tramitação para transformação efetiva em núcleos incubadores, e aí poder aceitar CNPJs, empresas que queiram ficar incubadas nesses nossos campos. Está faltando um aqui que é o de Bragança Paulista. Perspectiva de a gente ter 13 laboratórios makers
até o final deste ano. A gente tem também uma ação com educação empreendedora, enfim. Uma dessas ações é o encontro de empreendedorismo, encontro anual que a gente realiza justamente nesses núcleos incubadores para incentivar o empreendedorismo com os estudantes, né? Esse aqui é de um dos eventos, foi feito no campus Suzano. Fizemos um mapeamento, esse mapeamento não é novo, já tem 4 anos, a gente precisava, inclusive, repetir, né, para ter números atualizados. Ele é muito... ele tem uma parcela muito pequena do universo, é uma amostra muito pequena do universo, porque a divulgação desse levantamento foi por meio de redes sociais, por meio de diretores, professores, os coordenadores de pesquisa que sabem que um estudante ou outro abriu empresa, mas mesmo assim, né, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, de boca a boca, a gente conseguiu mapear 44 empresas de ex-alunos do Instituto Federal de São Paulo, em diversos segmentos. Eles empregam mais de 2 mil pessoas, né, em empregos, geram mais de 2 mil empregos diretos, entre outros benefícios aí. Uma outra ação que a gente faz todo ano é o desafio de inovação, então a gente sempre busca um parceiro, uma empresa que queira apoiar um desafio. Esse aqui é uma foto do desafio que a gente executou com a empresa Sem Parar, em que eles colocaram 3 categorias de desafios, tecnologias mágicas, né, é o que eles chamam de tecnologias mágicas, a mobilidade urbana e serviços digitais centrados no usuário. Foram 50 propostas. A gente realizou aí com os 10 melhores, os 10 finalistas, o pitch, a apresentação para uma equipe, uma banca da Sem Parar, e foram concedidos R$10 mil em prêmios pela Sem Parar. Aqui é uma outra ação, essa ação realmente, eu vejo que tem um benefício enorme. Eu sei que vocês aí no IFRS também trabalham com indicação geográfica, né? A gente acabou estruturando essa ação por meio de editais, então a gente lançou 2 editais para tentar identificar arranjos produtivos com potencial que tivesse interesse na indicação geográfica. E aí vieram 16 arranjos produtivos interessados, superou em muito a nossa expectativa inicial, e isso nos possibilitou aí realmente uma ação muito mais coordenada, muito mais próxima a esses arranjos produtivos, né? Esse eu entendo que é realmente um exemplo bem claro assim, de hélice tripla, porque você percebe que é o poder público também tendo interesse, porque isso vai gerar divisas para o município, turismo, em alguns desses produtos, né, você tem turismo atrelado, você tem o setor produtivo muito interessado nisso, pelo ganho de qualidade, pelo ganho, pelo associativismo, né, pela discussão de novos métodos, novos processos, tentar alcançar novos mercados, enfim, e nós, enquanto academia, apoiando esse processo, né. Então, calçados femininos em Jaú, infantis lá em Birigui, arroz em Registro, vinhos em São Roque, Cambuci em Suzano, uva em Jundiaí, polo aeronáutico em Sorocaba, polo cosmético em Pirituba, agricultura natural em Campinas, limão no centro paulista, cerveja em Ribeirão Preto, muito famosa, né, aquela cerveja Colorado, que muitos de vocês devem conhecer, nasceu lá, em Ribeirão Preto, a tecnologia de informação em Araraquara, pinhão em Campos do Jordão, é o símbolo da cidade. Temos uma região na Serra da Mantiqueira muito rica e forte produtora de pinhão. Serviços sustentáveis na região de Avaré, Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva e os cafés de Bragança. Aí eu não sabia, né, mas Bragança antes era um município muito maior do que ele é hoje, depois os municípios foram se emancipando, e o café de Bragança era muito conhecido na Europa, é muito conhecido na Europa até hoje. E eles têm uma tradição, têm ganhado vários prêmios mais recentemente com café gourmet de qualidade, e tem um potencial muito grande lá para indicação geográfica. Um dos eventos que a gente realiza para essa aproximação também é o Conexão Inovação. É um evento com foco muito forte em trazer o poder público e trazer as empresas para discutir projetos de inovação. Então, nessa foto aqui, é a personificação, eu brinco que é a personificação, né, da hélice tripla, porque é um professor do Instituto Federal, o secretário de empreendedorismo e a empresa discutindo como viabilizar um projeto, uma ideia que eles tinham. Então, a gente entrando com os laboratórios e o conhecimento, o trabalho dos estudantes, e o secretário tentando identificar alguma
linha de fomento que pudesse ajudar esse projeto a realmente ir para frente. Este ano ainda a gente foi credenciado pelo MCTI em um edital, em um programa chamado IA ao Quadrado, que é para fomentar startups de inteligência artificial. Nós credenciamos 4 campus CAT, e os 4 estão participando desse processo: Campus Birigui, Bragança Paulista, Piracicaba e Presidente Epitácio. Até esse processo de credenciamento, né, a gente inicialmente lançou um edital, a ideia não era excluir ninguém, era pegar todos os campos com interesse em submeter ao CAT e trabalhar com eles a lapidação do projeto para que ele pudesse ser submetido. Os 4 campos que submeteram ao nosso edital interno, então, durante o processo de período de 1 ano, trabalharam no projeto, submeteram e foram credenciados. E aqui, para finalizar, enfim, este ano, em agosto, saiu o resultado, né, nós fomos credenciados pela Embrapi como um polo de inovação, engenharia e tecnologia de alimentos, para trabalhar em 3 sublinhas: a pesquisa, desenvolvimento de processos e métodos de análise de alimentos, o desenvolvimento de novos produtos e agregação de valor, e atuar com resíduos, subprodutos e coprodutos para geração de energia nas indústrias de alimentos. A gente está com muita expectativa, esperamos em breve, a gente já mandou o contrato para eles, a gente está aguardando ansiosamente o contrato retornar para publicar no DOU, no Diário Oficial, e iniciar os projetos aqui. Então, assim, eu tinha colocado aquele slide inicial, né, da hélice tripla, as 3 bolinhas juntas, mas no Brasil parece que as 3 andam separadas, né? E existem alguns pensamentos que acabam atrapalhando aí. Então, assim, de um lado, tem um pensamento muito dos pesquisadores da academia, assim, o governo não oferece condições para pesquisa, né? Muitas vezes, quando a gente vai e mostra os nossos editais, mostra os regulamentos que a gente criou para projetos de inovação e de parcerias, a pessoa fala, puxa, mas e o meu projeto, né? Eu acho que esse é um paradigma que a gente precisa romper, porque o projeto deixa de ser da pessoa especificamente. É óbvio que a gente zela pelo interesse institucional, não é entreguismo, todos os projetos têm coparticipação na propriedade intelectual. A empresa, se quiser a cessão, a lei permite que a gente ceda os direitos, mas ela vai ter que dar uma contrapartida e pagar por isso. Então, os interesses institucionais são garantidos. Mas o projeto, ele deixa de ser um projeto da pessoa e é um projeto realmente de um demandante, né? Passa a ser desenvolvido em conjunto para atender uma demanda do setor produtivo. Tá? Os pesquisadores... E aí, de outro lado, né, muitas vezes, muitos gestores governamentais acabam achando que os pesquisadores são acomodados. De um lado aqui, a empresa falando que a academia não fala a língua da indústria, e a academia, por sua vez, reclamando que a empresa não entende a linha de pesquisa, e de um outro lado o governo reclamando que o empresário não quer inovar, e a empresa reclamando que o governo não apoia. Então, assim, são pensamentos que acabam afastando um ator do outro, fazendo com que cada um atue de forma separada e acaba não contribuindo, não contribuindo para que a gente avance, né? Então, assim, alguns aspectos que a gente mexeu nessa hélice tripla aqui para que realmente a gente conseguisse avançar rápido foi aqui a capacitação dos nossos servidores e a criação de uma base regulatória. E quando a gente fala de base regulatória, não é só a resolução em si. Existem muitas instituições que têm os seus regulamentos, mas a gente criou quase que um manual de como tramitar esses projetos para tornar mais fácil, né, a sua tramitação. A gente também trabalhou muito forte na articulação com as esferas governamentais, então esses projetos de indicação geográfica, todos eles acabam sendo articulados com Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Agricultura, com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Para articulação e estreitamento com as empresas, a gente criou um programa chamado de APIs, que são os agentes de prospecção de projetos de inovação. Então, fruto dessa colaboração com o IFRS, está previsto, né, aí uma capacitação de servidores aí do IFRS. Eu ministraria para vocês uma capacitação ligada a essa questão de prospecção de projetos de inovação, que foi meu projeto do IMP, que o Anderson comentou lá no início. O edital de inovação foi um outro edital que deu muito certo, e tem dado muito certo, né? Um foco muito forte na transferência tecnológica. Então, hoje, a gente só avança com um pedido de propriedade intelectual quando tem empresa interessada. Isso foi um choque,
A gente tem pessoas que no início não entenderam, mas quando a gente explica, as pessoas percebem que realmente é o melhor. Se você proteger sem ter uma empresa interessada, você tem apenas 1 ano para poder fazer a transferência e a empresa fazer o tal do PCT e a extensão internacional. Porque senão a gente perde o maior valor dessas patentes. Porque a lei de proteção intelectual, ela é territorial, ela é do país, ela vale no país. Quando a gente protege só no Brasil, depois de 1 ano, ela se torna domínio público no resto do mundo. E aí a gente entrega de bandeja uma tecnologia nossa para outros países, né? Para serem explorados livremente em outros países. Então a gente começou a restringir a proteção intelectual só quando tem empresa interessada. O primeiro caso de sucesso aconteceu justamente do ano passado para este, onde, a partir do momento em que houve uma empresa interessada, a gente avançou com o registro e lançou um edital para licenciamento. Essa empresa se candidatou, ganhou e já fez o PCT. Então, o nosso primeiro caso, para comprovar o quanto que a gente estava certo nesse foco, né, enfim, essa empresa já conseguiu fazer o PCT, está na fase, porque é caro, né, enfim, discutindo e vendo de onde ele consegue fomento e recursos para fazer a fase nacional nos outros países. A criação dos núcleos incubadores e dos ambientes de inovação, enfim, e alguns eventos focados na articulação, né, como Conexão e Inovação, e os projetos de indicação geográfica, que eu comentei, enfim. Eu acabei falando de indicação geográfica, mas eu acabei nem conceituando. Não sei se todo mundo conhece esse conceito, né? O caso mais clássico é o champanhe. O único espumante que pode usar o nome champanhe é aquele produzido na região de Champagne. Então, aqui no Brasil tem casos bastante conhecidos, né? Os vinhos aí da região do sul são muito conhecidos, o queijo da canastra, entre outros. E o estado de São Paulo, na época que a gente começou esses projetos, tinha apenas 3 indicações geográficas, que era o calçado de Franca, o café da Alta Mogiana e o café de Pinhal. E aí a gente iniciou esses 16 projetos, nem todos foram para frente, né? A gente tem hoje 11 acordos de cooperação formalizados com as associações para conduzir ou a indicação geográfica ou marca coletiva. Em alguns casos, os próprios produtores entenderam que seria mais interessante uma marca coletiva do que uma indicação geográfica. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e eu fico aí à disposição para as dúvidas. Muito obrigado. Oi. Adalto, muito obrigado pela palestra, sem dúvida, reforça muito dos nossos conceitos, né, e sem dúvida, até pela caminhada, como tu comentaste, que a gente está fazendo junto, né, os 2 institutos, né, a gente compartilha de muitas coisas, mas muitas coisas interessantes, muitas coisas que reforçam, né, a nossa concepção também de como abordar esses temas, né. E eu tenho alguns questionamentos aqui, mas vamos ver se o pessoal colocou algum questionamento. Eu vi que tem colegas de outros institutos também acompanhando aqui do Sul, de Minas Gerais. Eu vi que tem uma galera meio diversificada aqui no YouTube aqui acompanhando, né? Não sei se o pessoal tem algum questionamento, né? Já tem o... Coloquei no chat aí, Anderson. Deixa eu pegar aqui. Professor Dr. Petrônio Silva, acho que é do norte de Minas Gerais, né? Qual a infraestrutura física da agência de inovação e qual a sua vinculação hierárquica? Ok. A vinculação hierárquica, hoje ela está vinculada direto ao reitor, tá? Então, a partir do momento que foi criada a agência de inovação, optou-se, né, por vinculá-la diretamente ao reitor, para fazer a ponte justamente entre a pesquisa e a extensão, porque a gente atua com ações que envolvem as duas coisas, né? Na essência, o que a gente faz é extensão tecnológica e promove pesquisa aplicada. Com relação à infraestrutura física, cara, eu vou falar talvez assim até do nosso capital humano, né? A estrutura é muito enxuta, fora aqueles diretores que eu apresentei, a gente tem 4 servidores, um para cuidar de empreendedorismo, um para cuidar de convênios, uma servidora para cuidar de propriedade intelectual transferência, e uma servidora que entrou mais recentemente para apoiar os processos de aquisição, e está apoiando também nos projetos nas prestações de contas. Então, assim, estrutura bem enxuta, a gente ocupa uma ilha dentro de uma sala maior, a gente está dentro ainda fisicamente da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Se vocês nos visitarem, fica lá o convite.
Fisicamente, a gente está dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa em uma ilha de trabalho. Então, é uma estrutura muito enxuta. Adalto, resumindo, então são 7 pessoas, são os 3 diretores e mais 4 técnicos. Isso. Eu diria que dentro da nossa realidade não é enxuta, tá? Eu acho que dentro da maioria da realidade dos institutos no Brasil não é sem dúvida, se for pensar em termos de agência, é enxuta, né? Mas eu acho que se a gente for pegar a realidade da maioria dos institutos federais, a gente não tem uma estrutura totalmente focada em inovação, como talvez o IFES, alguns outros tenham essa quantidade de servidores atuando, né, especificamente dedicados para essa área de inovação. Tem uma outra pergunta da Keila Mourão, né? Qual a diferença entre as agências de inovação e os habitats de inovação? Bom, a agência faz a gestão sistêmica das ações, então a nossa principal função nós não somos o protagonista da inovação, né? A gente tramita, a gente cria as políticas, cria os regulamentos, e os habitats de inovação, que é o local onde acontece a inovação, o locus, está no campus. Então, os laboratórios makers, os núcleos incubadores são habitats de inovação e eles estão lá no campus incentivando os nossos estudantes a criarem seus projetos inovadores, incentivando empreendedores locais, trazendo esses atores para dentro da instituição e promovendo a inovação. Não sei se era essa a pergunta, se ficou alguma dúvida, posta lá de novo, a gente aprofunda. Pelo que entendi, acho que seria essa dúvida mesmo, tá? Acho que está entendi a diferença entre. Não sei se ficar com dúvida de postar lá no. Né? Não sei se o Eric pegou mais alguma lá, alguma pergunta. Não, são essas, Anderson. Essas 2 perguntas, acho que o resto são comentários lá, né? Isso. Bom, não sei se mais alguém, o Giroto, o Eric, mais alguém da mais uma pergunta aqui, Anderson, vou colocar no chat. Tá? Eu posso fazer a pergunta aqui, tá, Adalto? É uma pergunta da Marília, colega aqui da Pró-Reitoria. Vocês conseguiram identificar perfil de campus em cidades maiores ou menores, grandes centros ou menores, onde é mais fácil a mobilização, e perfil de servidores? Qual que é o perfil de vocês para essa mudança, né? Eu compartilho dessa dúvida, né? Vocês, assim como a FRS, têm feito várias iniciativas nessa busca para induzir, né, políticas que induzam essa maior interação, não só com o setor privado, mas com a sociedade como um todo, né, onde que realmente o que é feito na instituição tem esse caráter de pesquisa aplicada, de resolução de problemas, que é para isso que os institutos foram criados, né. Então, quais são esses perfis que têm dado mais resultado, essas políticas, eu acho que induzem, que vocês estão induzindo no campus, compartilhando com essa dúvida da Marília? Eu acho que é uma pergunta bem relevante e para a qual também a gente não tem a resposta. Ela é tão boa que a gente não tem a resposta. O que a gente percebe é o seguinte, as ações estão bem pulverizadas. Você tem 1 ou 2 projetos em vários campos. Veja, a gente sabe que alguns campos não andam, porque realmente existe uma barreira ainda muito grande para a gente vencer, uma resistência muito grande para vencer, por conta de erros que aconteceram no passado, né? Algumas pessoas acham que é um tabu fazer esse relacionamento com a empresa. Se eu receber da empresa a bolsa, eu vou ganhar um PAD em cima, vou ter que devolver o dinheiro depois, e não entendem que existe um arcabouço legal já bem estruturado e bem definido para isso, tá? Mas se a gente olhar assim, não existe nenhum campus, tirando o campus Matão, e aí eu vou depois falar um pouco dele, que foi a nossa candidatura em Embrapi, que tenha se destacado tanto. Então, aí a gente entra nessa questão do campus Embrapi, que foi o Polo Matão especificamente. O campus Matão, ele tem uma característica diferente um pouco dos demais campos, porque ele está orbitando tudo dentro de um eixo muito claro, que é química e alimentos, e energia sucroalcooleira. Oi. Oi? Voltou, Adalto? Voltou. Se puder repetir a última parte, tinha caído. Quando tu começou a falar do campus Matão ali, Adalto cortou. Tá, ok. O campus Matão, ele é uma exceção dentro do nosso instituto. A gente tem, em vários campos, 3 eixos, em alguns até mais eixos tecnológicos, tá?
E aí fica difícil você ter densidade. O Campus Matão, ele orbita em torno de alimentos, energia e química. Então, a gente tem uma densidade muito grande de pessoas com foco em um tipo de competência específica. Então, todos os projetos de Matão estão orbitando dentro da área ou de alimentos ou de química ou de energia ligado, né, ao uso por exemplo, de biodigestão, geração de biogás a partir de resíduos de alimentos. Então, existe um grupo de pesquisas, um núcleo aí de pesquisas sendo feitas dentro de uma mesma área. Então, isso facilitou muito. Então, eu diria o seguinte, que se tem um determinante que nos ajudou, foi essa concentração de um campus que realmente conseguiu ter um foco bem claro, coisa que a gente não consegue em muitos campos. Por exemplo, o Campus São Paulo tem 6 mil alunos, obviamente é o maior, é o mais antigo do nosso instituto, mas tem mecânica, elétrica, informática, turismo, civil, toda a parte de humanidades, né, com os cursos, toda a área de ciências naturais, biologia, matemática, enfim. Então você tem uma infinidade de cursos lá e torna difícil esse foco, né? É muito mais difícil criar esse foco. Excelente. Eu vou emendar uma pergunta aí em cima da tua resposta. Tem mais uma na sequência depois, aí. Fica à vontade. Só para aproveitando a resposta do Adalto, eu ia perguntar, antes de falar do Campus Matão, até eu já estava pensando em fazer a pergunta do tipo, qual o principal obstáculo, o que tu percebe de uma das maiores dificuldades do ponto de vista estruturais dos institutos para que ocorra esse produto para a gente realmente alavancar a inovação, quais são os maiores obstáculos que tu percebe? E tu comentaste essa questão do foco, né? Talvez pelas características dos institutos, em alguma cidade, alguns campi, tu não ter uma concentração, um foco para os projetos de pesquisa acaba diluindo um pouco, né? Essa potencialidade que às vezes não resulta em projetos de um nível de maturidade que possa atrair parceiros externos, né? Então, às vezes a gente tem esse problema, tu não consegue fazer projetos com nível de maturidade, com TRL razoável, que tu consiga atrair parceiros, né? Então, isso é uma percepção que a gente também tem, mas eu queria, né, escutar um pouquinho o que vocês percebem, né, desses desafios, desses obstáculos aí dentro do São Paulo. Eu acho que é uma excelente pergunta, Anderson, e que a gente vive trocando essa informação, né, naquele grupo que você deixou de participar, a partir do momento que você não é mais gestor de NIT, que é aquele grupo de gestores de NIT, né, para a gente alavancar a inovação. E eu vejo duas questões importantes, tá? A primeira é regulação. Então, tem muitos institutos que não têm regulação adequada ainda. Então, assim, tem que ter regulação, porque se você chega na procuradoria com o projeto sem a regulação clara, muitas vezes retorna. Eu não lembro agora de qual era o instituto, mas ela estava desesperada, a pessoa estava desesperada, porque o procurador pediu para o gestor do NIT se manifestar sobre um monte de coisa. Interesse institucional, adequação do projeto, não sei o que lá, Falei assim, isso não é atribuição do gestor de NIT. A atribuição nossa legal é olhar a propriedade intelectual, né, se está preservada, no máximo confidencialidade. Então, assim, a gente criou uma regulamentação que o projeto ele passa pela chefia imediata, que vai ver o seguinte, tem recurso no campus para fazer o projeto, não vai atrapalhar a aula? Passa pelo comitê de pesquisa, que analisa o mérito do projeto. Passa pelo diretor, que fala o interesse institucional. Quando chega para nós, na reitoria, é só para avaliar a propriedade intelectual. Então, assim, se você tiver uma regulamentação clara, as coisas fluem. Só que a gente criou a regulamentação e, como eu disse, ficamos um mês sem tramitar nada, né? Um mês não, um ano. Entre criar a regulamentação e o primeiro projeto. Aí entra o fomento. O fomento é uma forma que eu acho essencial para sair da inércia. Da mesma forma que a FAPESP fomenta a pesquisa, da mesma forma que a Embrapi está fomentando, se você olhar, assim, a Embrapi colocando esse 1/3 é um fomento, tanto para a instituição de ensino, quanto para a empresa se engajarem no relacionamento, né, nos dois, para fazer o projeto. Então a gente meio que criou uma Embrapizinha dentro do IFE com esse fomento para incentivar essa relação. Então, isso ajudou muito assim, a alavancar a questão. Tá? Regulamento e fomento. Ótimo. Não, eu acho que a nossa percepção também é muito semelhante, né? Toda a questão da segurança do processo, enfim,
minimizar o impacto da burocracia e da segurança jurídica para os processos. Eu acho que se não tiver isso, realmente esses relacionamentos ficam bem complicados, né? Mesmo que tu faça prospecção e captação, se não tiver a casa organizada do ponto de vista de processos, eu acho que é bem complicado também. O Eric me falou que tinha mais uma pergunta. Eric? Sim, bem rapidamente, Adalto. Muito obrigado pela palestra, muito boa. Você comentou essa questão aí que vocês agora estão protegendo a API, né, só depois que tiver um interesse de uma empresa em fazer a transferência, né? Mas eu fico naquela questão, como é que eu vou procurar uma empresa sem antes proteger o que eu desenvolvi, né? Com o pé atrás, né? Sim. E outra questão já da mesma situação, né? Nós às vezes somos cobrados por indicadores, né, de quantidade de patentes depositadas, pedidos de patentes depositadas e tudo mais. Essa questão também, como é que vocês trabalham isso? Tá. Eu acho que é uma excelente pergunta, tá? Então, assim, vou começar de trás para frente, porque a questão de colocar a patente como um indicador de produtividade é um grande erro, né? Na minha opinião, é um grande erro. Porque o direito que a patente dá é um direito de exclusão de terceiros. Se você não tem ninguém para transferir, se você mesmo não vai produzir, por que você vai criar um direito de exclusão de terceiros e que custa caro, né, de fazer? Então, eu acho que deve existir um amadurecimento para que não seja apenas a patente em si, mas a transferência o principal indicador, né, de produtividade. Então, puxa, você conseguiu transferir o conhecimento, conseguiu transferir a tecnologia? Eu acho que esse sim é um indicador importante, muito relevante para nós pesquisadores, e não a patente em si. Patente, a gente pode criar patente de grandes coisas sem sentido, né? O Henry Suzuki, que é um cara assim, muito ativista de inovação, ele dá muita palestra em várias instituições de ciência e tecnologia, ele até fez uma patente para provar como é fácil burlar o sistema de patente para inflar o indicador. Então, assim, ele criou uma patente que não diz nada, depositou, e o sistema aceita. Aí, a partir disso, ele passa a ter uma patente depositada no currículo dele. E aí vai demorar, dentro daquele pipeline, daquela fila do NPI, anos para que isso seja julgado, enquanto isso ele está com a patente no indicador de currículo. Então, se a patente é relevante e importante, ela vai gerar transferência. Então, a transferência eu acho que tem que ser o principal objetivo. A outra questão que você fez, muito importante, é essa questão de não revelar, né, da empresa. Como é que eu vou buscar? A gente teve muita segurança, a gente já estava amadurecendo isso, mas a gente teve muita segurança para falar esse realmente é o caminho, quando lá em São Paulo, na rede Nova São Paulo, que é uma rede de NITs, de agências de inovação lá das instituições de São Paulo, a gente recebeu o gestor de tecnologia da Universidade do Texas, Austin. Eles geram mais de 80 milhões de dólares em receitas de royalties todo ano, e eles adotam essa metodologia. Ele falou o seguinte, a gente só avança com a proteção quando tem empresa interessada. Então, o que acontece? Em toda a conversa com a empresa, a gente nunca fala o como a gente resolveu o problema. O pulo do gato. Então, assim, a gente fala o que a gente fez, mas sem entrar no como. E ver se a empresa tem interesse. A empresa tem interesse, tem uma carta, basta um e-mail ou uma carta da empresa falando que tem interesse, a gente avança na proteção, assina um NDA e aí revela para a empresa o que foi feito, né? E avançamos na negociação. Então, a gente adotou essa postura e tem dado certo. Obviamente, sim, tem algumas invenções em que é mais difícil a gente só falar o que resolveu sem entrar no como. A empresa pode ter esse insight muito facilmente, né? Então, eles fizeram isso. Mas essas, obviamente, são proteções muito fracas, que se é tão óbvio assim, uma que pode... a própria patente em si, ela tem um risco de não ser concedida, né? Porque o INPI, ela tem um critério lá, que é atividade inventiva, que ela só concede se aquela invenção não for óbvia para um técnico no assunto. E a segunda é que, se for algo muito fácil de ser desenvolvido, a empresa, por vias próprias, ela contrata alguém realmente e consegue fazer. Então, aí nesses casos, talvez seja melhor até fazer a publicação, gera um indicador por meio de paper, né? Mas a gente não gera a proteção em si. Eu não sei se eu respondi, Eric, está ok, enfim. Não, está perfeito, Dalton, e corroboro 100% com a proposta de que indicador importante, na verdade, é a transferência de tecnologia, não necessariamente a proteção. Isso estamos 100% de acordo. Muito obrigado. Aliás, essa é uma discussão que está premiando várias situações, né? Essa preocupação para não se tornar mais um registro apenas, né? E não algo que vá
trazer um benefício para a sociedade, né, que não adianta só proteger, né, tem que transferir isso, né, essa é uma discussão que está bem presente nos últimos tempos, né. Anderson, pelo que é meu controle aqui, nós não temos mais temos várias pessoas aqui elogiando a palestra, a atividade. Mais um... acho, se não tem mais nenhuma lá, eu queria ver com a Adalto Bom, primeiro esse aspecto que foi discutido, o último tópico muito importante, né, que o Júlio também comentou. Até tem muitas pessoas que brincam, né, que daqui a pouco a patente vai virar um novo paper, né, então tem que ter esse cuidado, né, que daqui a pouco vira só um indicador e realmente, se não transfere, enfim, perde um pouco o sentido, né. E a gente percebe, bom, a gente já fez algumas discussões, né, Adalto, enfim, nos grupos lá, dessa questão da dificuldade de atrair colegas, servidores, né, para esse tipo de projetos, né, a gente percebe que isso é um obstáculo, e como a gente, enfim, o nosso grupo lá tem representantes literalmente do norte ao sul do país, aí, dos institutos, né, a gente sabe que digamos assim, é uma problemática compartilhada por todos, né. Vocês têm alguma ação mais pontual, além da questão de dar fomento, e organizando os processos, abre um edital, vocês têm pela agência, ações mais efetivas nesse sentido, de capacitação, de mobilização, sensibilização, tem alguma ações nesse sentido, para atrair colegas para trabalhar com esse tipo de projeto? Temos. A gente visitou todos os campos em 1 ano e meio, mais ou menos, de criação da agência. Então, não importasse que o campus estivesse a 800 quilômetros de distância, a gente visitou alguém da agência, ou eu, ou o Shahad, ou o Éder, na época, a gente visitou todos os campos para motivar, explicar, mostrar que é viável e as pessoas já estavam se engajando e fazendo esses projetos, né? E tirar as dúvidas mesmo, sabe? Colocar a cara a tapa, tirar todas as dúvidas e mostrar que é viável. E o segundo ponto, são os nossos APIs, é um outro ponto importante também que a gente percebeu. Em alguns campos tem funcionado melhor, em outros talvez nem tanto, talvez tenha que ser repensado, né, quem é essa pessoa. A ideia do API é uma pessoa que tem um perfil realmente de contato com as empresas. É uma pessoa que já tem uma experiência empresarial, que tem a facilidade de negociação, uma habilidade de comunicação importante, tá? Para ser uma ponte entre os pesquisadores que gostam da bancada, que gostam de orientar aluno, que gostam de dar aula, e a empresa. Porque muitas vezes o pesquisador não tem o linguajar e não sabe abordar a empresa e acaba destruindo o relacionamento no primeiro bate-papo que tem, né? Então, a criação do API, ele tem sido um passo importante. Alguns campos têm conseguido várias aproximações importantes por meio dessa figura, tá? Como eu disse, assim, não é 100%, não é totalmente uniforme, mas aqueles campos que conseguiram identificar esse perfil, essa pessoa, realmente estão dando um passo bem importante aí à frente. E aí ele traz o problema, e tenta convencer internamente. Se não conversa internamente, vai até outro campus, né, onde a gente tem essa expertise, enfim, para tentarmos desenvolver o projeto. Ok, ótimo. Bom, não sei se pingou mais alguma pergunta lá, se o pessoal tem mais alguma questão. Estamos quase cumprindo aí, arrisca o tempo, né, mas temos tempo ainda, né. Não sei se tu lembrou de mais algum aspecto, Adalto, gostaria de comentar. Eu acho que é isso, enfim, é uma pena que veio a pandemia, né, senão a gente estaria aí presencialmente, fazendo esse ciclo de capacitações, enfim. Espero que ano que vem, após uma vacina, que a gente tenha logo uma vacina, né, a gente possa fazer isso, e poder colaborar com vocês aí em tudo que a gente puder. E obviamente, assim, como a gente trabalha muito com indicação geográfica, a gente tem aí a indicação geográfica, estou ansioso também para visitar em loco, conhecer a indicação geográfica do vinho. A Serra Gaúcha. Anderson, eu sugiro que nós encerramos, acho que foi muito produtivo o nosso encontro, agradeço muito a experiência, Adalto, dessa tua disponibilidade, acho que certamente será muito bem-vindo ano que vem, presencialmente. É mais uma capacitação, uma formação muito importante para nós aqui do Instituto, né, trazer e compartilhar as experiências dos institutos federais, eu acho que é importante para o crescimento da rede como um todo, né, e acho que é justamente esse espírito que nós temos hoje do encontro, e também de outras ações que nós iremos desenvolvendo de forma conjunta.
Isso é muito importante para todo o processo, né? Fechou o microfone. Fechou, tá? Então, é algo que nós temos que cultivar e melhorar cada vez mais, né? Então, parabéns pelos projetos que vocês desenvolvendo. Nós desenvolvemos muita coisa semelhante aqui no UFS, às vezes com nomes diferentes, né? Mas sempre com o mesmo objetivo, de induzir novas iniciativas e de induzir essa participação e essa interação com a sociedade. Bacana. Então, todos de parabéns aí. A gente tem acompanhado e realmente tem feito ações muito relevantes aí, muito bacana. Então tá. Então acho que agradecemos aí o Adalto. Eu acho que eu falei dessa questão da sensibilização, acho que momentos como esse, sem dúvida, ajudam a sensibilizar muito, né, atrair colegas para esse tipo de projetos. Eu acho que é muito relevante a discussão sobre esses assuntos, né, no âmbito dos institutos, né. Então, queria agradecer o Adalto e as nossas intérpretes, o pessoal da comunicação, o pessoal que nos acompanhou pelo YouTube. Então, né, eu acho que cumprimos aí uma etapa bem importante do nosso ciclo de palestras aí da PROP. Então tá. Então, muito obrigado a todos e boa tarde. Até mais. Boa tarde. Obrigado.